palavra, Senhor, o momento que nós se juntamos, Senhor, para glorificar o Teu nome e aprender mais e mais de Ti, Senhor. Não estamos aqui, Senhor, querendo aparecer, nem queremos ser mais de ninguém, mas estamos aqui para buscar mais e mais de Ti, pois o Senhor mesmo disse que na Tua palavra meditamos de dias e de noite, Senhor. Estamos buscando mais do Teu cuidado, conhecer a Tua palavra, Senhor, mais de Ti, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre nós, Senhor, o Teu conhecimento e a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós estamos iniciando agora o Canela do Fogo, né? Espero que daqui saia mais e mais momentos assim. Hoje nós vamos comentar sobre a passagem da tentação de Jesus, que fica lá no livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Amém? Amém. Se quiser beber um suquinho para ficar à vontade, né? Tá bom logo aqui. Cara, botar o azeite logo. Tá batendo, meu Deus. Tem que dar a Deus. Não deve, vai que vai não dar sono. Não deixa dar sono não, tá? Bem? Amém. Ó, na minha tradução, começa assim, ó, a tentação de Jesus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomará-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente levou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos da terra e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo te deixou, e chegaram aos anjos do Senhor. É forte essa passagem aqui, porque primeiro de tudo a gente vemos que foi o próprio Espírito que levou ele, conduziu ele, né, ao deserto, e fala que ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado. O propósito era que ele fosse realmente tentado, colocasse a aprovação, porque Jesus precisava ser capacitado e fortalecido no deserto, algo que ele não tinha passado ainda, né? Se afastou de todo mundo, inclusive parou de comer, né? E aí, nesse período, a gente vê que ele já chega a ele, ó, depois que ele jejuou 40 dias, então durante 40 dias ele só observou. Ele só observou durante 40 dias. No momento que ele viu que agora ele está com fome, agora ele está fraco, agora ele está sentindo algo. E aí a palavra diz, ó, ele, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então só que a gente já vem ver que o inimigo ele observou ele durante 40 dias, ele esperou um momento oportuno para tentar ele. E foi o momento que ele sentiu fome. E do mesmo jeito ele faz com nós, todos os dias eles nos observam, eles ficam ao nosso redor, né? Que nem a própria palavra diz que ele está ao nosso redor. E aí ele fica observando, fugindo como um leão, né? Aqui é bom relatar sobre se o Espírito Santo ele permitiu que Jesus fosse tentado. Imagina nós, né? Nossa mente está dentro da igreja e tal, não vou ser tentado não, porque eu estou dentro da igreja, estou debaixo de oração, estou na palavra.
Mas aí, ó, até aqui, ó, tá escrito aqui que até Jesus foi tentado. O próprio Espírito, né? Esse próprio Espírito, isso aí é a minha colocação. Nesse versículo aqui, que quando o diabo tenta ele, eu creio que isso foi só uma demonstração para nós seres humanos, por causa que ninguém consegue tentar Deus. Aí então Deus levou Jesus Mais profundo, no deserto pelo Espírito, conduzido pelo Espírito Santo, para que ele possa dizer que nós, que tem na própria palavra, ele resistiu ao diabo aqui, a própria palavra fala. Resistir ao diabo e ele foi tirar de nós. A própria palavra fala. E aí, desse mesmo versículo que falou, e no início do versículo diz, ó, os versículos ele, lá em João, né, ele diz, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de você. E aqui Jesus, boa colocação, Jesus ele sujeitou-se a Deus, aqui a palavra. Antes de ele ceder ao inimigo, ele se apegou à palavra. Tá certo, se está dizendo, eu poderia fazer, Jesus poderia transformar aquela pedra em pão a qualquer hora, né? Porque pelo poder de Deus, né? Mas ele disse, mas eu vou optar pela palavra, porque a palavra diz que nem só de pão virás homem, então tem outra forma de viver, que é se alimentando de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? Fala aí. Não, eu ia falar que é. Mas entra no motor de pau. Aí, essa parte fala só de como geral, Isso. E aí você consegue resistir, porque também tem uma passagem que fala que lá em Atos teve um momento que os apóstolos, logo quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, os apóstolos estavam fazendo a obra, e por um momento os judeus eles foram reclamar que as viúvas deles, porque estavam recebendo menos cesto do que as viúvas dos outros. E aí Pedro teve a ideia de juntar todos os apóstolos, reunir num lugar só, porque eles ficaram espalhados, sabe? Reunir em todo lugar só e colocar a questão diante de cada um deles, né? E aí o que eles decidiram foi que decidiram assim, ó, eu não acho correto a gente parar a ministração da palavra, que era o que eles estavam falando a palavra, para suprir a necessidade da mesa. Tipo assim, ó, escolham alguém, vocês escolham alguém para colocar essa tarefa diante dele, porque nós não vamos parar de pregar para cuidar da alimentação, não. Porque ele sabia que o mais importante que o alimento físico, né, do corpo é o alimento espiritual. Né? E aí foi aí que levantaram Estevão, mano. Levantaram Estevão. Aí escolheram, a qual palavra diz que eles escolheram, para por aqui, tá? Acho que é em Atos 8. Que a própria palavra diz que eles escolheram um homem de um bom testemunho e cheio do Espírito. E aí foi onde Estevão foi levantado para tomar essa parte de cuidar desse cesto das viúvas. Muito interessante. E eles colocaram, não, gente, eu não acho certo que a gente pare de ministrar a palavra. Qual é o versículo? Atos 8, é? Coloca na Atos 8. É Atos 8. Deixa eu ver aqui. Só para dar uma passagem para ver como é importante o alimento espiritual. Atos aqui. Que é, pra falar essa besteira. Aí só um pouquinho antes. Fala no momento que tem Atos aqui. Saulo era Paulo, né? Antes. Só era, porque Saulo assolava a igreja. é antes aqui, ó. Defesa de Estevão no Senhor. Ele diz a de Estevão, a escolha dos 7 diáconos. Pronto, aí foi buscar a escolha de diácono. Ó, no Atos 6. Coloquei Atos 6. Foi aí que começou a ser levantado o diácono. O diácono, para cuidar também, ajudar. Isso também? Achou já, né? A escolha do diácono. Ó, vou falar assim. Ó, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos, contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos, porque já não era mais só 12, né? Os 12 eram os patriarcas, mas já tinha mais de. Era 120, não. Era 120, já estavam em 120 discípulos que andavam espalhados pregando o evangelho, né? E aí ele disse: olha, ele convoca a multidão dos discípulos, disseram:
não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos a mesma. Escolha, pois, irmãos, dentro de vós 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Varões, pronto, é a mesma coisa. E de sabedoria, as quais constituamos sobre ele este importante negócio. Foi aí que começaram a levantar o Tiago, para poder ajudar nessa parte, porque eles estavam nesse momento com uma murmuração, porque eles cuidavam da viúva, né? Das viúvas, não a viúva, o ministério tomava a gente de ajudar. E aí os gregos começaram a dizer que as viúvas deles estavam sendo mais desprezadas, né? Dando menos atenção. E aí os discípulos 12, que eram os patriarcas, os 12 discípulos, eles se reuniram com todos os outros e voltaram a situação de gente. Olha, mas sério, a gente não acha correto parar de ministrar a palavra para servir a mesa. Então aqui ele já estava dizendo, olha, mais importante que a comida é a palavra. E foi o que Jesus disse. E aqui no quarto fala, né? Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Onde é? Versículo 4. Mas nós... Ixi! Então, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra, meu irmão. Antes de tudo, é oração e palavra. Oração e palavra. Esse parecer contentou a toda a multidão. Alegaram. Esteve um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, Procolo, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito, de Antioquia. E os apresentaram, eles escolheram os sete diáconos, né? E apresentaram ante os apóstolos. E estes oraram e impuseram as mãos, né? Quando vai levantar alguém, né? Na igreja eles oram em posição de mão. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Perceberam a palavra, né? Mas mesmo assim eles mostraram aqui que a palavra de Deus era muito mais importante. E aqui, ó, é bom vocês verem, porque eles vão falar sobre a visão de Estevão. Se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam a fé. Legal, essa passagem. Vamos voltar para lá. Deixa eu ver se a gente pensa mais alguma coisa do Mateus 4. Mateus 4, aqui nós falamos na parte que ele diz que Esse versículo ele fala que nem só de como ligar o homem, mas toda a palavra de Deus que sai da boca de Deus. Ele não está falando que o homem não deve comer. Isso. Também que não Nem é só isso. Pão, né? Não é só isso. Né? Não é só de pão. Porque às vezes a gente se apega muito, que nem teve um momento, vixe, é outro manto, ó. Teve um momento, vamos lá para Marcos. João 6. Aqui, esse daqui mesmo, ó. É João 6, ó. João 6. Depois partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tibério. E grande multidão seguia. É esse daqui mesmo, ó. Era esse daqui que eu queria botar na primeira vez. Porque são a passagem de multiplicação do pão tem os 3 evangelhos, né? Os 4, né? Aí aqui, ó. Depois partiu Jesus para o outro lado, João 6, do mar da Galileia, que é o Tibério. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali, com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: de onde compramos tanto pão para este comer? Jesus perguntou a Felipe, né? De onde nós vamos arrumar tanta comida para esse povo comer? Mas ele dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Jesus já estava em mente, né, que ia multiplicar os pães. E aqui, Felipe ele foi testado, mas dizia isto para experimentar, porque sabia bem o que ele ia fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastaria para que cada um deles tome um pedaço. Algumas traduções falam denários, 200 denários. Naquela época, 200 um pouco.
200 denários era... Um denário era uma diária de serviço. Então, 200 dias de serviço trabalhado não dava para comprar pão para toda aquela multidão, né? Porque a Bíblia contabiliza só os homens, fala que era 5 mil. Mas os estudiosos falam que tinha em torno de 15 a 20 mil pessoas. Porque mulheres e crianças, né? Tinha mulheres e crianças, não é contava. E aí, depois dessa multiplicação aqui dos pães, ele passa para o outro lado, né, do mar, e o povo vai seguir ele. Ó, aí o Jesus, no 6:25, João 6:25, vem falar assim, ó, e achando no outro lado do mar, disse-lhes, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus já tinha passado para o outro lado, e quando eles viram lá, ele perguntou, Rabi, como chegaste aqui? Rabi significa mestre, Mestre, né? Mestre. Respondeu-lhe e disse, na verdade, vos digo que me buscai, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciais. Então, já pela fé, né? Então aí é aquilo que o Luan veio dizer, que tem pessoas que ela vai preferir mais se apegar ao pão, né? Que foi esse povo, ele se apegou à multiplicação do pão, o sinal, o milagre que ele fez do pão. Mas Jesus, lá no deserto, diz, não é só de pão. Já lá no deserto, bem antes, Jesus disse, não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra será de Deus. E aqui por quê? Porque ele já sabia que isso aconteceria, e que esse povo estava buscando mais o pão. E não era pela pregação de Jesus, não, que aquela multidão estava ali buscando ele, mas por causa da multiplicação do pão. Então, aí aqui é um só de um sermão, que muitos se dispersam, né? Muitos deixam de seguir Jesus. Jesus até cheio de Espírito nesse sermão, fala que todo mundo vai mandando ele, até perguntou para ele, se vocês quiserem, vão com ele. Foi Pedro que foi falar? Mas aí, Pedro, pra onde iremos nós? Você entendendo aqui, ó, que Jesus lá no deserto, ele já vem dizendo que não é só de pão que vive o homem. E aqui ele diz, ó, o povo está buscando por causa dos pães que vocês comeram e se saciaram. Ali no caso, as pessoas, aquele povo ali já estava procurando Jesus, era porque pela comida, pelo alimento, né? Pelo alimento, não pela palavra. Mas era alimento físico, né? Do povo. Alimento físico, não era alimento espiritual. Não é. Que nem os apóstolos faziam, os apóstolos estavam com ele desde o começo. Isso. Então eles estavam se alimentando espiritualmente. É tanto que teve uma hora aí, qual foi o versículo, que Jesus dividiu eles em dois para ir pregar. E eles expulsavam demônios. Foi. E até quando eles voltaram maravilhados, porque eles, no nome de Jesus eles expulsavam demônios, curavam as pessoas. E aí Jesus disse, tudo isso. Curavam os enfermos. Isso. Ele disse, tudo isso é possível no meu nome, mas vocês não alegrai-vos por causa disso. Alegrai-vos porque o teu nome está no livro da vida. Toda a alegria do crente deve ser por isso, mano. Por isso que lá o Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a gente pensa, sempre está faltando alguma coisa, né? Por quê? Porque a gente olhando para as coisas desse mundo. Mas quem é espiritual sabe que a alegria é maior, é o nome que está escrito no livro da vida. Então, se o teu nome está escrito lá, não falta mais nada. A tua alegria é cheia por causa disso. Então ele diz, olha, se o meu nome está escrito, pode faltar tudo aqui. Para mim não falta nada, porque ele não vai faltar. Eu acredito que aqui no mundo não é a verdadeira vida, não é? Porque aqui é só, como se fosse só, é uma coisa passageira. Aqui a gente vai viver verdade, aqui a gente está só uma ilusão. Aí tipo assim, é tipo como se a gente está aqui para ser tentado mesmo. É como se fosse o nosso deserto, né? A gente entrando no céu, a gente... É como se fosse o deserto, forte mesmo, porque isso aqui é como se nós viemos pra cá para passar, vamos supor, é como se a nossa vida fosse os 40 dias de Jesus.